Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, Vasco e Madureira, quinta-feira, né? Nesta quinta-feira, 9h30 da noite, em Manaus, você já está sabendo, quarta rodada do Campeonato Carioca, vai ser, na verdade, a estreia do time principal do Vasco, né? No Campeonato Carioca. A gente vai finalmente ver, né, como que vai ser o trabalho do Fábio Carille, né? Como que esse time do Vasco vai se distribuir em campo, como que vai ser o esquema tático, né? Como que vai ser o desempenho do time e do treinador. Na viagem para Manaus deu uma confusão danada, maluco. Ontem à noite, Madureira emitiu uma nota contra o Vasco, dizendo que o Vasco não deixou o Madureira viajar no mesmo avião, não sei o quê. Pô, esculhambou com o Vasco. Depois o Vasco veio, respondeu, né, disse que não tinha nada a ver com essa proibição, que quem organiza essa logística de viagem é o organizador, né, do evento. Na verdade, os clubes eles vendem o jogo, né, para uma empresa, e essa empresa leva para outra cidade e tal, e essa empresa fica responsável por hospedagem, transporte, por tudo. Então o Vasco também respondeu ao Madureira, disse que não tinha nada a ver, não foi ele que proibiu. Cara, que confusão desnecessária. Falando em confusão, o Vasco o tempo todo é confusão, tá? Nesse dia 22 de janeiro, o Pedrinho completa um ano aí como presidente do Vasco. Ainda estou esperando bastante coisa e cobrando, né, cara? Quando ele entrou, eu falava para vocês, né? Ó, 777 saiu. Agora o Vasco precisa fazer 4 coisas. Demitiu o Álvaro Pacheco, treinador português horroroso, tá? Ele fez isso, demitiu. Precisava trazer outro treinador, ele deixou o Paiva, porque o Paiva acabou que teve uma boa campanha ali, tinha um time na mão, né? E aí a gente acabou aprovando isso, beleza. Cara, tinha que trazer reforços na janela e começa o desastre, né? Reforços da janela do Pedrinho, maluco, foi Emerson Rodrigues, jogador que depois, no fim da temporada, o Vasco nem queria mais, já mandou embora, tá? Jean Davi, o chileno, tá? Até hoje não se adaptou, não conseguiu fazer uma boa partida, tá? O Maxime Domingues, o suíço, que muita gente enche a bola, porque ele tem muita vontade, a verdade seja dita, tá? Tem muita vontade, corre, mas, irmão, nada demais para ser titular do Vasco, nada demais. Não sei nem se vale a pena ter no elenco para compor elenco, cara. Aquele dia contra o Boa Vista, contra o Bangu, entrou no segundo tempo, correu, mas parece que o gás acaba. Contra o Boa Vista, entrou no primeiro tempo, o gás acaba, cara. O gás acaba. E aí, Jean Davi, Emerson Rodrigues, Maxime Domingues, Souza, fim de carreira, tentou de volante, agora tá tentando de zagueiro, não vai dar certo, nenhum dos dois, já não deu certo, né? Nenhum dos dois. Alex Teixeira, que agora o Carille vai colocar ele em outra função, né? O treinador disse que vai colocar o Alex Teixeira em outra função. A gente vai observar para ver se vai dar certo, tá? E o Coutinho, que tudo bem, o Coutinho quis voltar. Péssima janela que o Pedrinho e o Felipe fizeram, tá? Péssima janela, tá? E não conseguiu acertar com o investidor até hoje, tá? Tudo bem que não depende muito deles, né? Os números do Vasco, cara, de dívidas são horrorosos. Já eram ruins, com a 777 dobrou dívida, tá? Mas o Pedrinho tá devendo com relação a reforços, tá? Nessa janela também trouxe esse Lucas Freitas do Palmeiras. Não entendi, irmão. Não entendi, tá? E é uma janela bem fraquinha, né? Lucas Oliveira, estava no Japão, era do Cruzeiro, o Cruzeiro não quis. Aí esse Lucas Freitas estava na Juventude, Palmeiras não quis, né? Pertence ao Palmeiras, Palmeiras não quis. Maurício Lemos está vindo do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não quis. Essa é a janela que o Pedrinho tem feito, uma janela bem modesta, claro, com pouca grana na mão, mas pouca grana porque não conseguiu o investidor, né? Que a gente fala, precisa do investidor, não conseguiu até hoje, tá? Então, é o que, depois de um ano aí, tudo bem, tá correndo atrás e tal,
mas o Vasco precisa urgente de um investidor, meu amigo. Senão vai ser esse time aí. Esse time aí, cara, é brigar para não cair, infelizmente, tá? De novo, nesse ano de 2025. Ó, o Hugo Moura, volante, que chegou do Atlético Paranaense no ano passado, deu jeito naquele meio de campo ali, na volância, né? Deu muito certo ali com o Matheus Carvalho, inclusive. No jogo contra o Boa Vista, segundo tempo, ele que resolveu sair para o ataque, né? Algumas ações ofensivas, lançou a bola na área e o Vasco acabou empatando com o zagueiro Wallace. O Hugo Moura recebeu proposta, né? Na verdade, uma sondagem do futebol do Catar, mas o Vasco nem o agente dele nem abriram negociações, tá? Ele é jogador hoje, cara, dos volantes, é fundamental nesse meio de campo do Vasco. Então o Vasco nem abriu negociação para perder o Hugo Moura, ainda bem. Com relação ao Jean Davi já tem algumas propostas na mesa do futebol mexicano, tá? O pessoal lá no futebol mexicano, na época, né, que ele veio para o Vasco, lamentou muito a saída dele, ninguém nem entendeu por que ele saiu, tá? Agora tem a oportunidade de voltar para o futebol mexicano, que volte, porque aqui no Vasco não deu certo, mas de jeito nenhum o estilo de futebol dele. Com relação ao Brian Rodrigues, o Vasco, falei para vocês, colocou uma proposta na mesa, mas a imprensa internacional tá até rindo da proposta do Vasco. Virou piada, cara. Proposta do Vasco virou piada, maluco, virou piada, tá? Porque consideram muito baixa, tá? Consideram muito baixa com relação a um jogador que tem lá 24 anos, um jogador de seleção, tá? Consideraram muito baixo. Vamos ver se o Vasco consegue subir essa proposta e contratar aí o atacante uruguaio Brian Rodrigues. Para você ver nessa questão de atacante, né? O Wanderson do Internacional, que é terceiro reserva do Internacional, que o Vasco está tentando contratar, ele ganha 800 mil reais. Cara, é muita grana. Por isso que o Verratti, que ganha 550, acha que tem que ganhar 1 milhão, irmão. Pô, se o Wanderson, que é a terceira reserva do Inter, ganha 550, o Verratti pensa, por que eu não ganho 1 milhão? Então não dá para trazer de jeito nenhum o terceiro reserva do Internacional ganhando aí mais de 500 mil, pelo amor de Deus, né? Vai até desmotivar o Verratti e eu concordo plenamente com essa situação, tá? De desmotivar ele. Então, irmão, Wanderson, Internacional, terceiro reserva, esquece, maluco, esquece, tá? Ó, transmissão de Vasco e Madureira vai ser Band, Vasco TV e Premier, tá? Vai passar nesses 3 locais, você vai estar ligado nesta quinta-feira, 9h30 da noite. Irmão, eu queria que você deixasse sua opinião aqui, ó, sobre o primeiro ano, né, do Pedrinho como presidente do Vasco. O que você gostou que ele fez e o que você não está gostando, o que você acha aí que o presidente do Vasco está devendo. Deixa sua opinião aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!